Fala galera, beleza? Aqui é o Moisés então para mais um vídeo. E nessa aula, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre a mordomia do trabalho. Só que antes da gente começar essa aula, pessoal, vamos ver quem foi o ganhador do nosso curso de semana passada. Então vamos lá, pessoal, os nomes estão aqui, vou fazer bem rápido. Aqui está o nome de todo mundo que comentou no vídeo anterior. Todos os nomes estão aqui. E eu vou sortear, pessoal. O que vai valer é na terceira vez que eu fizer o sorteio. Então vou apertar aqui, vai sortear uma, duas. A terceira vez é o ganhador. Vamos lá então, pessoal. Só para não falar que eu coloquei nome já, todos os nomes estão aqui de quem comentou no vídeo passado. E o terceiro vai ser o ganhador. Então a primeira vez não vale, a segunda não vale e a terceira é o ganhador. Primeira vez então. Primeira vez quem ganhou foi esse daqui, mas não vale. Vamos sortear de novo. E agora o terceiro que vale, pessoal. O nome que sair aqui, me procura, beleza? Eu vou te dar o nosso material, o nosso e-book. Vai ser o e-book mais 5 aulas. Bom, o ganhador foi essa pessoa aqui que eu não sei quem é. Elben Costa Barros. Deve ter comentado aqui no vídeo passado. E então, se caso essa pessoa entrar em contato comigo, me chama no WhatsApp. Meu número é esse daqui, ó. 19982160781. Beleza? Me procura, vou deixar aqui, ó. Esse é o meu número. Me procura e fala, ó, eu sou o ganhador lá do vídeo. Aí eu já vou te mandar o material. Vamos lá, pessoal. Vamos começar então a aula 9, a mordomia do trabalho. Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Aqui então a gente nesse primeiro tópico vai falar sobre o Deus como criador do universo. Então o que acontece, pessoal? Existem várias teorias sobre a criação do mundo. Existe a teoria do Big Bang, que os irmãos já conhecem, né? Que tudo nasceu a partir de uma grande explosão e devido a essa explosão, os reativos que tiveram ali, né, os compostos químicos, etc., fez com que criasse todas as coisas. Mas, pessoal, eu nem vou entrar muito nisso, mas é uma teoria bem furada. E a gente pessoal, criacionistas. Nós, evangélicos, cristãos, servos de Deus, nós somos criacionistas. Nós acreditamos que Deus criou os céus e a terra, e não uma criação a partir de uma explosão, como o Big Bang. Pessoal, então vamos lá, falar um pouquinho sobre a criação. Eu vou falar algumas curiosidades aqui, que é legal você levar em sala de aula. Então, assim, pessoal, segundo a tradição judaica, existem sete coisas que já existiam antes da criação do mundo. Então, 7 coisinhas ali já existiam antes de Deus começar a criar o mundo. O primeiro item aqui, então, é o Messias, isso é, o próprio Jesus Cristo, ele já existia antes da criação do mundo. Segunda coisa que já existia antes da criação do mundo, a palavra de Deus. Terceiro, a misericórdia de Deus. Quarto, o trono de Deus. Pessoal, o trono já existia. O trono lá de Hebreus capítulo 10, ele já existia antes da criação do mundo. Quinto, a Torá, que é a própria palavra de Deus. Sexto, o propiciatório. Pessoal, a gente sabe que o propiciatório simboliza o perdão. Então, o perdão para o homem caído sempre existiu, pessoal. Deus ele não foi improvisar, ele não improvisou nisso. Então, primeiro não tinha o perdão, aí o homem caiu e Deus foi lá e criou o perdão. Não, o perdão já existia, pessoal. E por último, a árvore da vida. Então, segundo, pessoal, a tradição judaica, segundo comentários rabínicos, essas são as 7 coisas que já existiam antes da criação do mundo. Só uma curiosidade para vocês levarem em sala de aula. Vamos avançar, pessoal. Aí aqui, pessoal, eu coloquei algumas curiosidades bem legais também sobre a criação. A gente está acostumado a falar que a Terra era sem forma e vazia. Pessoal, o que é uma Terra sem forma? É uma coisa assim que quando eu cheguei na igreja eu até me confundi bastante, né? Todo mundo falando assim sobre a Terra ser sem forma, só que eu nunca entendi o que é uma Terra sem forma. Pessoal, o que é uma Terra sem forma, né? Vamos ver o que a Bíblia fala realmente sobre isso. Um pequeno detalhe sobre a criação. Então a palavra sem forma, pessoal, no hebraico, se vocês forem ler a Bíblia, vai estar Tohu Vavohu, que é um texto em hebraico. Aí tem uma tradição, tem uma tradução que é do Torgum Onkelos. Essa tradução aqui, ela traduz essa palavra aqui, né, que está em hebraico, exatamente assim, ó, Tissadia Veracânia.
que é em aramaico. Pessoal, essa tradução aqui, ó, que é exatamente essa, só que em aramaico, ela significa exatamente isso aqui, ó, que a terra era inabitável e vazia. Isso é, ela era inóspita e sem vida. Então, quando a Bíblia fala que a terra era sem forma, pessoal, não é sem forma no sentido de forma, como a gente está acostumado, as formas geométricas, né? O quadrado, o triângulo, o círculo, o oval. Quando a Bíblia fala que era sem forma, não era nesse sentido, mas sim que a terra era inóspita e vazia. Ela era vazia, inóspita e sem vida, beleza? Aí tem até uma referência bíblica aqui que fala um pouquinho sobre o Tohu, que é desolado, desabitado. E vamos lá, pessoal, vamos continuar aqui nosso estudo então. Ó, sendo assim, a terra não era sem forma, como a teologia ensina, mas sim inabitada. Aí, pessoal, entra um grande porém aqui. O que deixava, pessoal, essa terra sem forma e vazia? Isso é, inóspita e sem vida. O que fez com que a terra, quando Deus criou os céus e a terra era sem forma, isso é, ela era inóspita, ela era vazia. Por que ela era, pessoal, inóspita e vazia? Aqui, pessoal, eu vou dar dois princípios bíblicos para vocês. Pessoal, isso vocês não vão encontrar na Bíblia em português, então nem adianta questionar aqui nos comentários. Ah, eu não achei essa palavra lá. Você não vai achar mesmo. Essa palavra você só vai encontrar na Bíblia se você ler ela em hebraico. E em português não tem essas palavras aqui, beleza? Ó, vamos lá então, pessoal. Então eu vou colocar aqui uma pequena observação. Eu não vou me aprofundar muito nisso agora. E tem um artigo no nosso blog aqui embaixo na descrição que você pode ler para entender um pouco melhor sobre esse assunto. Então tinha dois itens, pessoal, que deixava a Terra inóspita e sem vida. O primeiro objeto, o primeiro item, né, que tinha na Terra era chamado de Rocher. Ó, vamos ler aqui, ó. Ro é bem na garganta. Rocher. Esse primeiro elemento, pessoal, é chamado de escuridão. E o que é essa escuridão, pessoal? É uma atmosfera tóxica, denso vapor, sem atmosfera. Então, o que acontece? O primeiro elemento que tinha, então, aqui na Terra, pessoal, era um elemento chamado escuridão. Era uma atmosfera tóxica e muito vapor. Essa substância tóxica, pessoal, com muito vapor, fazia com que a vida ficasse inóspita. Fazia com que o planeta ficasse inóspito. Aí o segundo elemento que tinha também na Terra, quando Deus criou os céus e a Terra, era o terrom. Esse terrom, pessoal, é chamado de escuridão. Então havia escuridão sobre a face do terrom, isso é, um abismo. Então o que acontece? A Terra, a princípio, pessoal, quando foi criada, ela era sem forma e vazia, isso é, inóspita e sem vida. Por que ela era sem vida? Exatamente por causa desse elemento aqui, ó, a escuridão, que era uma atmosfera, então, aqui, nossa, totalmente tóxica, que era impossível ter vida aqui. Por isso que ela era sem vida. E também tinha, pessoal, sobre a Terra, uma coisa chamada abismo. Esse abismo é muito profundo, pessoal. Eu vou deixar o link aqui embaixo de um artigo que eu escrevi sobre isso e vocês deem uma lida lá, beleza? Então a Terra, pessoal, ela não é que ela era sem forma, ela era exatamente inóspita e sem vida. E o que fazia com que ela ficasse inóspita e sem vida eram esses dois elementos que tinha na Terra. Aí, pessoal, Deus começou a trabalhar nesses elementos. A Bíblia diz que Deus tirou a escuridão da terra e tirou o abismo da terra. E a Bíblia diz que Deus fez separação das águas de baixo com as águas de cima e chamou de expansão. No hebraico a gente fala que Deus fez uma raquia. Deus ele tirou as águas de baixo e colocou em cima. Isso fez com que se formasse o canópio. O canópio é um outro assunto, pessoal, que eu vou falar em outro vídeo. Então vamos lá, pessoal. Próximo tópico. Então a gente falou um pouquinho sobre Deus, criação do universo. A gente falou alguns pontos sobre a criação. Se vocês quiserem uma aula só sobre a criação no ponto de vista bíblico, aí vocês comentem aqui embaixo que eu posso gravar um vídeo só falando sobre a criação, explicando cada um desses itens, mostrando na Bíblia. Se vocês se interessam por esse assunto, deixe aqui nos comentários, beleza? Vamos lá, pessoal. Tópico 2. Esse tópico 2, pessoal, é a criação do homem. Nesse tópico, a gente já falou muito sobre isso na aula 2. Então, se você ainda não viu a aula 2 sobre a criação do homem, a mordomia do corpo,
eu aconselho que você assista essa aula, beleza? Aqui eu vou pegar só alguns pontos só, eu não vou entrar muito em polêmica igual no vídeo anterior, no vídeo 2, né? Aqui eu vou falar um pouquinho mais mesmo sobre a criação do homem. Ó, então no versículo de Gênesis, capítulo 2, versículo 27, ali a palavra façamos, em hebraico ela é naaseh. Segundo alguns tradutores, essa palavra naaseh, ela vem no sentido de observar e planejar antes de executar uma ação. Então assim, pessoal, quando Deus disse façamos o homem, né? Aqui já entra uma questão de trindade, eu não sei se você acredita em trindade ou não, mas aqui já está falando de algo no plural, algo coletivo. Esse façamos, ele vem no sentido assim de observar e depois criar. Então, quando eu estava ali, é trindade ou não, né? Essas três pessoas ou duas pessoas, não sei como você acredita, eles estavam ali observando algo, olhando para alguma coisa. Pessoal, eu não sei o que eles estavam olhando. Infelizmente, a gente não tem essa informação. Mas eles estavam olhando alguma coisa, observando. Aí ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Aí que tá, pessoal, um grande mistério bíblico. Quando a gente chegar lá no céu, a gente pergunta para o Senhor o que ele estava observando, o que ele estava vendo quando ele teve a vontade de criar o homem. Então, Deus, ou o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estavam em algum lugar da galáxia, em algum lugar do planeta, em algum lugar do mundo, não sei, e eles tiveram essa ideia, eles estavam planejando e disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Pessoal, deixa aqui nos comentários, dá um pause no vídeo aí. O que será que Deus estava olhando quando ele resolveu criar o homem? Será que ele estava olhando um espelho e disse: façamos a nossa imagem e semelhança? Apesar que naquela época não tinha espelho, né? Eu não sei, pessoal. Naquele dia a gente vai descobrir. Mas comente aqui o que você acha sobre isso. Então a criação do homem foi feita exatamente através de Deus. Aí um ponto importante que eu coloquei aqui, ó. Deus ele criou o homem a partir do nada. Então Deus disse que ele fez o homem a partir do Bará. O que é o Bará, pessoal? Ele criou a partir do nada. Só que aí que entra um problema teológico, pessoal. Já falei em outro vídeo, mas só um comentário. Ele criou o homem a partir do nada, só que na Bíblia ele diz em outro versículo que ele formou a partir do pó da terra. Então o que acontece, pessoal? A criação do homem foi a partir do nada. Deus disse para que ele criaria o homem e ele criou. A criação, pessoal, aqui já vai entrar uma contenda enorme, mas não tem problema, é como eu interpreto. A criação do homem foi feita a partir da palavra. Só que a formação do homem foi feita com as suas mãos, a partir do pó da terra. Então aqui, pessoal, alguns versículos abaixo, ele fala que Deus criou o homem. E essa criação é Bará. É uma criação a partir do nada, foi a partir da boca. A partir da tua palavra, ele cria o homem. Só que aí no versículo abaixo, ele vai falar que ele formou. Pessoal, tem uma diferença enorme entre criar e formar. Deus ele criou o homem a partir da palavra. Só que ele formou. Ó a palavra em hebraico aqui, pessoal. Eu até coloquei aqui, ó. Vaitzel. Aqui diz e formou o Senhor, e formou. Ó, Vaitzel Adonai Elohim et Haadan Afar. Então Deus ele criou o homem, ele formou, na verdade, o homem a partir do Afar, a partir do pó da terra. Então a criação é diferente da formação. No ponto de vista bíblico, interpretação Moisés, ele cria com a palavra e ele forma com as tuas mãos a partir do barro, beleza? Mas independente se ele criou com a mão ou com a boca, o homem foi criado por Deus. O homem foi criado exatamente com as essências e atributos de Deus, beleza? Vamos lá, pessoal, avançar um pouco. Vamos lá, pessoal, tópico 3 aqui, ó. Deus continua a trabalhar. Então, o que acontece, pessoal? Deus ele fez os céus e a terra, ele descansou no sétimo dia, só que a Bíblia diz que Deus ainda trabalha. E o próprio Jesus também trabalha. Aí tem essa passagem, ó. O meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Então, quando os fariseus foram questionar Jesus sobre trabalhar no sábado ou não, o próprio Jesus falou: opa, eu trabalho ainda. Não só eu trabalho, mas como meu pai ainda trabalha. Beleza? Aí já entra uma questão de guardar o sábado ou não. Aí num outro vídeo a gente fala sobre isso. Não é o tema da aula de agora.
Ó, Deus revela nas Escrituras que Ele é o Criador dos céus e da terra. E Ele trabalha em prol da sua criação. Então Deus, pessoal, Ele trabalha até hoje. Então Deus não criou os céus e a terra e está parado lá, está de boa. Ele criou e continua trabalhando. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Os próximos tópicos agora, eu resolvi dar uma ênfase bem maior porque está na revista. Algumas coisas dá para a gente dar uma viajada, né? Fazer alguns comentários. Só que tem coisas que é melhor manter. E os próximos tópicos eu achei bem interessante. Vou apenas comentar eles aqui. Fechou? Vamos lá, pessoal. A gente vai entrar agora no tópico 2, a mordomia do trabalho. A Bíblia e a mordomia do trabalho. Aqui a gente vai correr um pouco, pessoal, porque essa lição ela tá bem recheada de informações e o subsídio tá bem completinho também, beleza? Então o primeiro tópico aqui, o homem foi criado para o trabalho. Quando Deus criou o homem, ele estabeleceu a atividade laboral que fizesse parte da sua vida. No plano divino, o homem foi feito para trabalhar. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Então vamos lá, pessoal. O primeiro item aqui, então, o homem foi feito para trabalhar. E é exatamente isso, pessoal. Deus, a Bíblia fala que ele não gosta da preguiça. E diversas vezes ele fala: você que é preguiçoso, vai ter com a formiga. Porque as formigas também são preguiçosas. Então aqui, pessoal, Deus ele criou o homem para trabalho. Vamos avançar esse assunto aqui nos próximos tópicos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho antes da queda. Então algumas pessoas, pessoal, interpretam de forma errada e falam assim, a gente só trabalha hoje por causa de Eva. Se Eva não tivesse caído e Adão também não, a gente não precisava trabalhar. Pessoal, na verdade, eles já trabalhavam. As duas primeiras atividades do homem foi o quê? Lavrar a terra e guardar. Ao lado de Adão, Eva foi a primeira trabalhadora. Então, antes da queda, pessoal, eles já trabalhavam. Nesse sentido, podemos deduzir que antes da queda, o trabalho era agradável e sem o desgaste físico e mental. Nem doença, principalmente sem perigo de morrer. Então, o que acontece, pessoal? No comecinho, antes da queda, o homem já trabalhava. Só que a diferença do trabalho que eles exercem hoje, né, depois da queda, é que antes eles não tinham o desgaste físico e mental. Eles trabalhavam de uma forma tranquila e sem o perigo de morrer. Eram trabalhos de boa. Então, portanto, podemos afirmar que o trabalho estava no plano original da criação, seja ele. Ou seja, ele não foi feito por acidente pós-queda. Beleza? Próximo tópico, pessoal. Então vamos lá, pessoal. Agora a gente vai falar um pouquinho do trabalho depois da queda. Depois da queda, pessoal, aí tudo mudou, aí tudo ficou diferente. O que acontece, pessoal? Antes eles plantavam e a terra já era fértil, tudo dava fruto e era mil maravilhas. Eles não cansavam, não tinham desgaste físico, mental, era uma coisa tranquila. Só que depois da queda do homem, pessoal, aí a terra ficou infrutífera, aí a terra já não começou não dava mais fruto como dava antigamente, e agora eles tinham que suar, literalmente suar a camisa para conseguir fazer com que a terra fosse fértil. Agora eles tinham que plantar, eles que tinham que pegar e cuidar da terra, porque aí as coisas mudaram, beleza? Então o primeiro tópico que ele pôs aqui, o medo da maldição. O ser humano passou a conhecer o medo, doenças nervosas, emocionais, e ele perdeu a autoridade sobre os demais seres. Então o que acontece, pessoal? Antes o homem ia lá, se comunicava, entre aspas, né, com os animais. Ele conseguia andar junto com o leão, com animais selvagens. Já depois da queda, ele perde essa autoridade sobre os animais, beleza? Então o que mais foi mexido? Agora tinha maldição depois da queda e também a ecologia foi mudada. Isso toda a vegetação, as condições climáticas, tudo foi transformado. Vamos lá, pessoal, vamos avançar um pouquinho aqui, Então, o trabalho tornou-se desgastante. O próximo item que ele colocou aqui, Então agora, pessoal, no suor do teu rosto comerás. Então antes já não tinha mais aquele suor, só que depois da queda o homem começou a trabalhar, mas agora de uma forma um pouquinho mais intensa. Beleza? A expressão no suor do teu rosto pode remeter à ideia de trabalho mental e esforço físico. Aí tem uma observação aqui bem importante, pessoal. Quantas pessoas não se encontram mentalmente esgotadas e cansadas
por causa de suas atividades profissionais. Então isso é uma realidade, pessoal. Depois da queda do homem, hoje a gente tem esse desgaste mental. Hoje a gente vai trabalhar, a gente cansa. É, eu mesmo trabalho pela internet, pessoal. Eu tenho o blog, eu tenho o nosso curso. E essas coisas, pessoal, dá um desgaste muito grande. Além de ser físico também, porque a gente dorme muito pouco, mas um desgaste mental muito grande. Porque a gente gasta horas, não só eu, mas o pessoal que trabalha aqui com a gente também, a gente gasta horas e horas pesquisando, lendo em hebraico, lendo em português. A gente lê em inglês também, pegando algumas referências lá de fora. Então, é um desgaste muito grande, pessoal, não só físico, mas também mental. E tudo isso aconteceu após a queda. Então, hoje, realmente, pessoal, a gente tem esse desgaste aqui. A gente fica cansado, tanto fisicamente quanto mentalmente. Por isso que é importante, pessoal, a gente tirar um tempo para nós. Além de tirar um tempo para nós, tirar um tempo para Deus, para a gente esvaziar um pouco a cabeça com essas coisas de trabalho, beleza? Então os consultórios dos médicos estão lotados de pessoas com tarefas, aliás, estafa e estresse, que é uma coisa bem real, pessoal. Pessoal, próximo tópico aqui, para a gente avançar. Agora a gente vai ver o tópico 3, que é o princípio do cristão para o trabalho. Aqui a gente vai pegar um pouquinho, pessoal, que está bem na revista, está bem comentado. Então, primeira coisa aqui, pessoal, primeiro tópico, o homem deve trabalhar com o suor do seu rosto. Então aqui, aqui está falando, pessoal, o princípio bíblico é este: o homem comerá a partir do seu esforço. Então o trabalho, pessoal, tem que ser uma coisa individual. Tem pessoas que são muito folgadas, vou falando bem o português claro mesmo. Eles vão trabalhar e tem coisa que é para eles fazerem, eles colocam os outros para fazer. E eu não estou falando, pessoal, de patrão que coloca o funcionário para trabalhar, ou de um supervisor. Estou falando de pessoas que exercem a mesma função, o mesmo cargo, só que são pessoas preguiçosas. Ela sempre arruma uma maneira de não trabalhar e falar para outra pessoa fazer. Só que aí chega no fim do mês, ela recebe o salário dela ali e está de boa. Então, assim, pessoal, uma recomendação bíblica, um princípio bíblico, é que se você trabalha na sua empresa, você deve trabalhar com excelência. Já já a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas o seu trabalho é você que deve fazer e não o outro. O mesmo se aplica, pessoal, às coisas de Deus. Tem coisa que é para você fazer, que é você que deve fazer, e não outra pessoa. Então, o que tiver a mão a fazer, faça, beleza? Vamos avançar, pessoal. Tópico 2. Aqui está falando que o trabalho, pessoal, ele deve ser prolongado ou que se estenda. Então, o trabalho, pessoal, ele pode ser à noite, ele pode ser à tarde e ele pode ser de dia. Então, não tem hora ruim para trabalho, pessoal. Você pode trabalhar de manhã, tarde e noite. Eu estou falando para você trabalhar os 3 horários. Mas se você trabalha à noite, trabalha à noite. Se você trabalha à tarde, trabalha à tarde. E se você trabalha de manhã, trabalhe de manhã. Beleza? Tem esse versículo que eu acho bem interessante. Pois comerás o trabalho de tuas mãos e será feliz e te irá bem. Então, quando você trabalha, pessoal, faz tudo conforme você mesmo fazendo, né? O trabalho com as próprias mãos, como a Bíblia aqui diz, aí você será feliz. Beleza? Próximo, pessoal. Pessoal, aqui está falando um pouquinho de um assunto até um pouco delicado, que é o não ser pesado a ninguém. Então ele fala aqui, outro princípio a gente não pode ser aproveitar da bondade alheia. Então olha esse versículo que o próprio Paulo fala, nem de graça comamos o pão de homem algum, mas de trabalho, de fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesada nenhum de vós. Então o que acontece, pessoal? A gente não pode, pessoal, ser carga pesada para os outros. Tem pessoas que ficam acomodadas. Então elas não querem trabalhar, elas só querem ficar em casa de boa, assistindo ali uma Netflix, né, uma novelinha, uma sessão da tarde, e os outros que ficam bancando. A Bíblia fala, pessoal, para a gente não ser pesado para ninguém. A gente não pode ficar só parado em casa. Qual que é a recomendação, pessoal? Acorde cedo, tome um banho, tome um cafezinho e vai entregar currículo. A própria Bíblia diz que trabalhando de dia e de noite. Então tem pessoas que às vezes até não conseguem arrumar emprego. Isso é compreensível. Eu não estou falando desse tipo de pessoa que não está conseguindo, mas está tentando.
Estou falando daquelas pessoas que são acomodadas. Elas não querem arrumar trabalho por nada. Ó, não sejamos aproveitadores da bondade alheia. E fica ali de boa, ali, fala, a igreja está bancando minha cesta aí, eu tô de boa. E não vai arrumar emprego. Ah, eu tô recebendo ali uma pensãozinha ali, então tá de boa. E ficam ali, pessoal, ó, não sejamos aproveitadores da bondade alheia. Beleza? Vamos avançar, pessoal. Aqui entra uma outra coisa, pessoal. Ó, o preguiçoso não deveria comer. Ó, parece um discurso duro, mas há pessoas que não gostam de trabalhar, como eu já falei, pessoal. Tem pessoas que não gostam de trabalhar e querem ter um padrão de vida como se estivessem trabalhando. Então, o que acontece, pessoal? Tem pessoas que não trabalham e elas querem ter um padrão de vida elevado. Compra carro chique, não consegue pagar, né? Dá o calote, acaba sujando até o nome de Cristo na praça. Então, assim, pessoal, a gente tem que aprender a viver com a nossa realidade. Então, se a gente tem condição de fazer algo, a gente deve fazer. Se a gente não tem condição, não vale a ideia de, vamos fazer na fé, porque isso pode desonrar ou até prejudicar o teu nome e causar prejuízos futuros. Então, você deve ter um padrão de vida conforme você pode ter, você pode manter. Beleza? Então, o padrão de vida, pessoal, é exatamente conforme a sua realidade. Se passar disso, aí já eu considero pecado, porque você está querendo aparecer sobre os outros, e não é isso que a Bíblia ensina. Olha o que a Bíblia fala, pessoal. Se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Então, tem pessoas que não querem trabalhar e só querem ficar em casa enchendo o bucho à custa dos outros. Beleza? Então a Bíblia diz para não ser uma dessas pessoas, pessoal. Então, se você não quer trabalhar, também não coma, também não beba, beleza? Ó, nada é fácil, há um custo para o nosso sustento. Então a Bíblia fala que a gente tem um custo para viver, pessoal. Você pode até falar, não, mas eu vou viver só da palavra de Deus. Você pode até viver, se você for chamado para isso. Agora, se não for, meu amigo, bora trabalhar. Vamos embora, pessoal. Próximo tópico. Pessoal, essa lição está bem grande. Vamos acelerar aqui nesses últimos tópicos. Então, aqui é a relação do empregado e o empregadores. Então, o empregado, pessoal, tem que honrar o seu empregador. Ó, os patrões cristãos, eles devem zelar pelos direitos trabalhistas dos seus empregados, sob a pena de serem condenados por Deus. Então, se você é um patrão e é cristão, você deve honrar o seu funcionário. Você deve agir com todos os direitos trabalhistas e honrar ele com zelo. Porque se você tem uma autoridade sobre o funcionário e você trata de má fé, você humilha, pode ter certeza que o próprio Deus ele vai tratar com você no futuro, beleza? Então a função do patrão, pessoal, ainda mais o patrão que é cristão, é ser uma pessoa humilde que honra o funcionário. Vamos para o próximo tópico, pessoal. Agora a relação do empregado, o empregado cristão em relação ao seu patrão. Olha o que a Bíblia fala. Vocês que são servos, isso é, funcionários, obedecei os vossos senhores, que é os patrão, segundo a carne, isso é, pessoas, patrão terreno, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração. Então, você que é funcionário, pessoal, também deve honrar o seu patrão. Não deve fugir do seu compromisso de trabalho, antes executá-lo como se fosse ao Senhor. Vamos lá, pessoal, avançar um pouco. Pessoal, último tópico aqui para a gente finalizar, então. Aqui está falando também que o empregado ele não pode se submeter a trabalho vil, isso é, trabalhos criminosos. Ó, vícios em crime de prostituição são abominação aos olhos do Criador. Então, trabalho escravo, exploração, todo esse tipo de trabalhos que não são honestos, a gente também deve fugir. Beleza, pessoal? Então, isso aqui foi a aula 9 e a mesma regra vale, pessoal. Façam os comentários aqui que no próximo vídeo eu vou fazer o sorteio de novo. Então, lembrando, pessoal, essa pessoa aqui que ganhou, me procura que eu vou te passar o nosso e-book, fechou? Me adiciona aqui no WhatsApp, fala, eu assisti o vídeo lá, eu ganhei, eu sou o Elben. Aí eu já vou te mandar, beleza? Então até mais, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.